Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial para nós, domingo, dia do Senhor. Hoje nós celebramos o 25º domingo do tempo comum. Estamos caminhando com Jesus no mistério da sua vida pública, da sua vida missionária. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, para que nós possamos juntos buscar compreender a palavra do Senhor, buscar entender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Abra o seu coração, peçamos o Espírito Santo que ele venha nos inspirar, que ele venha nos dizer o que nós, como cristãos, como católicos, como filhos e filhas de Deus, precisamos compreender dessa palavra, que é palavra de salvação. Eu te convido a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje. O Evangelho bem longo, tem duas possibilidades. Eu posso ler a versão mais simples ou a versão mais longa. Lucas, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 13, ou Lucas 16, do versículo 10 até o versículo 13. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 13. Então acompanha comigo. Lucas 16, do versículo 1 até o versículo 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. Para mendigar, tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje celebrando o 25º domingo do tempo comum, eu sempre gosto de dizer: não é porque o tempo é comum que ele não tem o seu grande valor. Durante esse tempo comum, em que a igreja se reveste de verde como sinal de esperança, como sinal de algo que está amadurecendo, é exatamente aqui, no mistério da vida pública, da vida missionária de Jesus, que nós aprendemos a ser discípulos, discípulas, para que depois, bem formados, nós possamos ser discípulos e missionários. Discípulo é aquele que aprende, missionário é aquele que leva ao mundo o que aprendeu. E hoje, o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar? Jesus conta uma parábola para nos fazer refletir a importância da esperteza, da sabedoria, para poder
ganhar almas, ganhar o reino dos céus. Meu povo, Jesus ele fala hoje de um administrador desonesto, mas esperto. Quando a gente escuta essa parábola, de repente a gente para assim e diz, mas como é que Jesus elogiou esse funcionário? Veja, Jesus não elogiou na parábola a sua desonestidade. Jesus elogiou a sua esperteza. Por quê? Porque, infelizmente, meu povo, eu posso falar isso, porque como igreja, trabalhando na construção do reino de Deus, eu percebo que às vezes nós, em muitas instâncias da igreja, na nossa ação missionária, a gente às vezes age de uma forma muito tímida, às vezes muito ingênua. E aí quando você para e olha para, como diz o Evangelho, né? Os filhos deste mundo, os filhos das trevas, como eles são sarcais, como eles são espertos para poder ganhar o que eles querem ganhar. Ganhar fama, ganhar poder. O inimigo de Deus se usa da ação dessas pessoas para perder as almas. Por exemplo, eu fico pensando, né, eu que trabalho no ambiente da comunicação. Meu Deus do céu, como eu sei que existe muito avanço nesse sentido. Nós temos várias TVs católicas, várias rádios católicas, né? Graças a Deus já existem boas iniciativas. Mas como muitas vezes a gente ainda caminha a passos lentos. Parece assim um pouco tímido a nossa ação missionária dentro do universo, do mundo da comunicação. A gente precisa ser mais ousados, uma ousadia santa, não para estrelismo, não para exaltar o próprio ego, mas para exaltar o nome de Jesus. Eu louvo e agradeço as pessoas que já fazem isso, que já trabalham com isso. Mas aqueles que ficam assim, não, para quê? Não sei, para quê? Sabe? Por exemplo, no âmbito da música, veja, meu povo, veja o que é um show de um artista secular. Eu gosto muito de música, vocês sabem disso, eu canto, eu componho. E às vezes eu paro assim e vejo alguns shows de bandas, de artistas seculares. É uma super, uma mega, uma ultra produção de som, de luz, de efeitos especiais. É tanta coisa que aquilo prende a atenção, que aquilo emociona. E às vezes quando é um show de música católica, às vezes é aquela coisa meio assim, amadora, de qualquer jeito. Tem que ser, A gente precisa tomar consciência de uma coisa é ser simples, humilde. Outra coisa é, às vezes, a gente ser displicente. A gente não usar tudo que nós podemos usar para salvar as almas. Existe no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, uma palavra chamada parresia. A palavra parresia é essa ousadia espiritual, esse atrevimento espiritual. Por que para as coisas do mundo a gente usa o bom e o melhor? E para as coisas de Deus a gente usa o amador, o de qualquer jeito. Por quê? Para Deus é o melhor. É isso que o Evangelho está dizendo hoje. Que para trabalhar na salvação das almas, a gente precisa usar o melhor. A gente precisa ser esperto. Jesus disse, sede manso como as pombas, esperto como as serpentes. Ter essa esperteza, essa prudência, essa atenção de saber perceber, eu posso usar isso aqui para poder
chegar mais longe. E também na salvação da nossa alma. Veja, quando a gente, vou dar um exemplo aqui, quando a gente, por exemplo, descobre que está com uma determinada doença, e que se eu não cuidar dessa doença eu posso morrer, o que a gente faz? De repente a gente muda a nossa alimentação, a gente muda o nosso estilo de vida, a gente começa a observar tudo aquilo que o médico recomenda, porque a gente não quer morrer. Para nos salvar, a gente também precisa ser esperto. A gente precisa ser ousado. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida de fé? Jesus diz, não é a questão da desonestidade, é a questão da esperteza. É a questão da esperteza. A esperteza para ganhar as almas, esperteza para se salvar. Peçamos a Deus, peçamos ao Espírito Santo essa graça. Não deixar de ser... Não! Usar o que for necessário para salvar as almas, construir o reino de Deus nesse mundo e salvar também a nossa alma para a vida eterna. Dai-nos esta graça, Senhor. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu o céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe e faça. Seja um missionário ou missionária, seja ousado de fazer essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.